Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Camila Wolff, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar sobre ansiedade social. Teve uma pessoa que pediu no YouTube para eu falar sobre como que a gente pode lidar com essa ansiedade ao falar em público, por exemplo, e pediu também para eu não dar técnicas, né? Diz que todo mundo dá muitas técnicas. Então eu vou fazer o contrário. Hoje eu não vou dar técnicas. Se você quer saber técnicas, tem várias aí no YouTube, é só pesquisar, né? E realmente são muito eficazes. A ansiedade social, já gravei um outro vídeo sobre isso. Ela é aquela que acontece numa situação em que eu me sinto exposta ao julgamento alheio. Então, para Maria pode ser falar em público para 300 pessoas e para o João pode ser simplesmente pedir uma pizza no telefone ou então no restaurante ou perguntar o preço de alguma coisa, né? Então, o que para mim eu chamo de estar exposta ao julgamento alheio, para outra pessoa pode ser diferente, então a gente precisa respeitar. Eu vejo que existem 3 coisas, né, que eu acho importante falar. Primeiro, é diminuir a expectativa que eu tenho a respeito de mim mesma. Quando eu me vejo numa situação em que eu acho que eu estou exposta ao julgamento alheio, eu já estou me julgando antes mesmo da outra pessoa. E isso é um dos fatores que me deixa ansiosa. Eu tenho uma expectativa muito alta de como eu devo reagir, do que eu devo falar, como se eu tivesse que falar sempre uma coisa muito sábia, muito importante, muito inteligente, né? Como se eu tivesse que sair de uma forma... Se eu vou falar em público, então eu tenho que ser a melhor palestrante do mundo, mesmo sem ter prática, mesmo sem ter aquela experiência que qualquer atividade exige. Se eu vou andar de bicicleta, eu preciso primeiro cair, eu preciso primeiro ralar o joelho e uma série de outras coisas para que eu consiga efetivamente andar de bicicleta. Para falar em público, por exemplo, ou conversar com uma pessoa nova, eu preciso dessa prática. E muitas vezes eu vejo que as pessoas colocam uma expectativa lá em cima, porque caso contrário eu vou ser a pior palestrante, ou vou ser a pior pessoa que não sabe fazer nada. E assim, eu me julgo muito, me critico muito para que eu saia sempre muito, muito bem, né? Então, diminuir a expectativa que eu tenho a respeito da minha performance naquela situação é muito importante. Saber que eu, com a prática, com o tempo, depois de passar vergonha, depois de me expor 1, 2, 3 vezes, eu vou melhorando a cada vez. Teve um vídeo de um palestrante que eu não me lembro agora que eu assisti, e todo mundo fala para ele, nossa, você tem o dom de falar em público, e ele falou, olha, eu sou professora há 25 anos, então eu tenho a prática o suficiente para aprender a falar em público, mas isso não aconteceu da noite para o dia, né? Então, diminuir a expectativa é muito importante. A segunda coisa que eu acho importante falar é para a gente aprender a reconhecer as nossas pequenas vitórias. Se para mim é uma situação difícil estar ali exposta à opinião alheia e eu consigo diminuir a expectativa e consigo enfrentar aquela situação, então eu preciso também me parabenizar por aquilo, né? Tudo bem, não foi a melhor palestra, tudo bem, eu não pedi a pizza e o azeite, né? Eu só pedi a pizza que eu queria, mas não tive coragem de pedir o azeite. Ou então, quando eu fui pedir a pizza, eu me atrapalhei e acabei fazendo uma confusão danada, mas tudo bem, eu consegui enfrentar aquele medo. A gente precisa se parabenizar pelas nossas vitórias, por menor que seja. Para outra pessoa pode, que besteira, não é nada, é só ir lá e pedir a pizza, é só ir lá e perguntar o preço de alguma coisa. Mas pra gente, né, eu sei o quanto foi difícil para mim fazer aquilo, né? Então eu preciso aprender a me parabenizar pelas minhas pequenas vitórias. Então eu diminuí a expectativa, eu fui lá, enfrentei a situação e mesmo que não tenha sido perfeita, afinal de contas eu já sabia que não seria perfeita, me conhecendo, né? Então eu me falo parabéns, né, Camila? Não foi tudo aquilo, mas foi legal, parabéns, você conseguiu, da próxima você vai sair um pouco melhor. Eu sempre conto que eu tenho muita ansiedade antes de falar em público. Teve até uma entrevista da rádio que eu quase saí correndo de lá, assim, eu fiquei desesperada, porque eu fico preocupada, né, com o julgamento alheio. Seria mentira se eu falasse que não. Toda palestra que eu vou dar, eu sei que meu coração vai disparar, eu sei que eu vou começar a tremer, vou começar a suar. Nos primeiros 5 minutos eu vou falar desembestadamente,
Por quê? Eu estou ansiosa. Então, se eu me cobro para agir de uma forma diferente, eu não vou ter coragem nem de subir ali para pegar o microfone na mão e falar. Porque eu sei que eu não vou conseguir. Então, eu diminuo a expectativa, eu falo do jeito que eu sei falar, toda atrapalhada, e no final das contas eu faço um saldo do que eu posso melhorar, mas também reconheço a minha coragem de enfrentar o meu medo. E o terceiro ponto que eu acho muito importante falar é que a melhor forma de lidar com a ansiedade social é enfrentando o medo, é me expondo àquela situação que me gera ansiedade. Para quê? Quando eu fujo da situação que me gera ansiedade, eu alimento a minha crença de que eu não sou boa o suficiente. Eu alimento aquela ideia que eu tenho de que eu nunca vou conseguir. E se eu vou me expondo gradualmente àquela situação ansiogênica, ou seja, que me gera ansiedade, eu consigo eu consigo diminuir, né, essa crença, e com os dados da realidade que eu tenho, eu consigo perceber que eu não morri, que foi ruim, mas dá para viver com esse ruim, né, assim, eu posso melhorar na próxima. Eu tenho dados para saber exatamente o que aconteceu, né? Então, qualquer ansiedade que a gente tem, quanto mais a gente enfrenta, quanto mais a gente cria essa coragem e a gente se reconhece por essa coragem, se valoriza por isso, não para ser perfeita, mas por ser corajosa, mais eu aumento a minha autoestima e minha autoconfiança para lidar com outras situações no futuro. Eu vejo, não sei por que isso acontece, mas existe uma cobrança muito grande nossa para que a gente saia bem em tudo o tempo todo, né? Eu vejo isso muito forte no meu filho, que ele quer ser o melhor, mas ele nunca treinou. Ele quer jogar vôlei, mas ele só serve se for para chegar na quadra arrasando no vôlei. Mas, meu filho, você nunca jogou vôlei, só na escola. Então, como que você vai arrasar no vôlei? E o mesmo vale para essas situações em que eu me sinto exposta ao julgamento alheio. Se Pedro tem vergonha de conhecer uma pessoa nova, é claro que no primeiro momento ele vai sair meio estabanado, né? Mas vai chegar um momento em que aquilo já vai ter mais uma lemolência ali, né? E vai conseguir conhecer as pessoas com mais tranquilidade, tá? Esse vídeo ficou super longo, né? Mas deu tempo de pegar a claridade. E eu agradeço a presença, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Fica com Deus e até a próxima.